Eu vou ler apenas o verso 22 e nós vamos refletir um pouco nesta pergunta de Pilatos, que deve ser a minha, a sua, a nossa pergunta todo dia. Capítulo 27 de Mateus, versos 22, diz assim: replicou-lhes Pilatos: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Sejam crucificados, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Deus, dá-nos a sua graça. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos orienta cada dia, Senhor, que possamos continuar firme com o Senhor. Nós ouvimos agora essa música, que nós não somos, ó Deus, mais apenas uma criatura comum, nós não somos órfãos, nós somos agora filhos do Senhor, mas tudo isso porque um dia nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Dá-nos a sua graça para continuarmos nele, porque não é somente crer, nós precisamos permanecer nele, em nome de Jesus. É uma palavra simples, uma palavra mais evangelística. Talvez todos nós que estamos aqui já tomamos a nossa decisão por Jesus, mas é sempre bom parar e pensar. O pastor Nilson Fanini, já em memória, né? Foi pastor da primeira igreja batista de Niterói. Ele, me lembro de uma mensagem dele quando ele dizia assim: Pilatos, sem saber, ele se tornou, naquela época, naquele dia, um grande pregador. Por que grande pregador? A cena que nós vemos aqui, se você ler o contexto do capítulo 27 aqui de Mateus, a partir do verso 11, vai mostrar exatamente quando Jesus estava aqui em pé ante o governador Pilatos, e ali sentado no banco, ou ele estava diante, como réu ali, diante de Pilatos, e de alguma forma Pilatos tentando libertar Jesus, porque não achou nele crime algum. Mandou para Herodes, Herodes também disse: não vejo nesse homem nada digno de morte. Retornou novamente a Pilatos, e foi aquela coisa. Mas o que nos chama a atenção, essa cena aqui, ela é, eu não sei se ela é bonita, se ela apenas nos mostra uma grande verdade daquilo que foi, daquilo que continua sendo, daquilo que será no juízo final. Mas o que nós vemos aqui é que Pilatos, ele tinha aqui de um lado, vou dizer assim, de um lado ele tinha Jesus, do outro lado ele tinha Barrabás, na sua frente ele tinha uma grande multidão, e Barrabás nós sabemos que pode significar tudo que não presta, porque Barrabás era um homem mau, ele estava ali crucificado, ou melhor, ele estava ali preso, ele não foi crucificado, ele estava ali preso para ser morto. A sua sentença também era de morte.
porque não era boa pessoa, de jeito nenhum. E de um lado, então, Pilatos tinha este homem, que deveria ser um criminoso, não sei qual tipo de crime, mas se estava ali sob sentença de morte, é porque não era uma boa pessoa, vamos dizer assim. Muita coisa de errado certamente tinha acontecido. Do outro lado ele tinha Jesus, que ele próprio, o próprio Pilatos, disse: esse homem é inocente, não vejo nesse homem nada digno de morte, ele não fez nada para merecer morrer. Mas a multidão, e agora na sua frente a multidão que gritava: crucifica, crucifica, crucifica. Então ele lançou essa pergunta, como eles insistiam para soltar Barrabás, porque nessa época era costume, por ocasião da festa, soltar um preso a quem o povo pedisse. Então Pilatos colocou esses dois, Jesus e Barrabás. Jesus é o caminho estreito, Jesus é a porta apertada, mas que conduz à vida eterna. Barrabás pode significar a porta larga, pode significar o mundo com seus prazeres, pode significar todos os vícios, todos os crimes, toda a imoralidade, tudo aquilo que eu digo o pecado nas suas diversas ramificações. E agora Pilatos lança a pergunta, como eles insistiam para que Jesus fosse crucificado, Pilatos diz, para soltar Barrabás, Pilatos disse: e o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? O que farei de Jesus, o chamado Cristo? Essa é uma boa pergunta, que cada pessoa deveria pensar nela. Eu digo crente, mas também, principalmente, aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. E existem três coisas que nós podemos fazer com Jesus, e a gente vê nesse texto durante o julgamento de Jesus, durante a sua crucificação. Nós temos três grupos de pessoas ali no Calvário. Aqueles que escarnecem de Jesus, aqueles que zombam de Jesus. O texto de Mateus 27, versos 39 ao 44, mostra uma parte, um grupo dessas pessoas que passavam e zombavam e escarneciam. E até mesmo depois de crucificado, quando Jesus crucificado e com ele dois ladrões, a Bíblia diz que até um certo ponto, até os que estavam crucificados com ele, zombavam dele. E dizia: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Só que um depois caiu em si, arrependeu e foi salvo. Mas nós chegamos lá. Então tem esse grupo que zomba, que escarnece, que faz pouco caso do Filho de Deus, que não leva a sério o seu sacrifício na cruz. E realmente são pessoas que não estavam presentes somente naquele dia. Nos nossos dias, nós vemos isto acontecer. Shelby terminou aqui o primeiro período das 18 horas. E ele falou uma coisa que eu tenho certeza que realmente acontece. A gente viu algumas coisas nesse período de pandemia. As pessoas escarnecendo da igreja. As pessoas escarnecendo de Deus. Zombando de Deus. Zombando de Jesus. Zombando dos pastores. Zombando dos servos de Deus. Esse grupo de escarnecedor, ele sempre existiu. E ele vai existir até o dia que Jesus voltar. Eu disse que existem três coisas que nós podemos fazer com Jesus. Uma delas é essa: escarnecer dele, zombar dele, fazer pouco caso dele, não ver ele de forma nenhuma como nosso Salvador.
Só que não é uma boa decisão. Mas existe uma outra coisa que a gente pode fazer, mas também não devemos fazer. É aquele grupo que às vezes se emociona, aquele grupo que às vezes admira Jesus, é fã de Jesus, sabe que Ele é bom, sabe que Ele foi um homem que andou somente fazendo o bem, sabe até mesmo que Ele é o Filho de Deus, até sabe que Ele é o Salvador, É diferente de eu saber que Jesus é o Salvador do mundo e eu ter a convicção de que Ele é o meu Salvador pessoal. Pode acontecer isso. Isso aconteceu com Pilatos, e não só com Pilatos, mas com tantas outras pessoas que presenciavam ali o julgamento, a condenação de Jesus, e até chorava, se emocionava, mas não aceitou, rejeitou. O próprio Pilatos é um exemplo disso. Ele sabia da inocência de Jesus, sabia que Jesus estava sendo entregue por inveja, sabia que Jesus não era digno de morte. Eu sempre digo, embora Pilatos não conseguisse livrar Jesus, porque Jesus veio para morrer, não tinha como, tinha que cumprir as Escrituras, mas isso não inocenta Pilatos da sua indiferença, da sua maldade, não vai isentar Pilatos da sua culpa. Ele pegou aquela bacia de água, depois dele próprio dizer: esse homem não é digno de morte, esse homem é inocente, eu não vejo nesse homem crime algum, mas querendo fazer a vontade do povo, não querendo de forma alguma perder a sua popularidade diante do povo e também diante do César. Ele simplesmente pegou uma bacia, lavou as mãos e disse: eu estou inocente do sangue desse justo. O Nilson Amaral também, ele diz: ó pobre Pilatos, ainda que ele reunisse todas as águas de todos os oceanos, ele jamais poderia lavar a sua culpa, ele jamais poderia lavar os seus pecados, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o que eu quero dizer é que existe esse grupo de pessoas que admira Jesus, que acredita que ele foi um bom homem, que ele foi um profeta, que ele foi até mesmo um grande servo de Deus, um filho de Deus, veio, deu a sua vida, morreu na cruz. Muita gente acredita nisso, mas só vai até aí. Ouve falar de Jesus, ouve as músicas sobre Jesus, sobre a sua morte, principalmente aqueles filmes da crucificação de Jesus, chora diante daquilo, mas e depois? Não produz vida, não produz mudança, continua a mesma coisa, rejeita Jesus. Pilatos fez isso. Ele sabia quem era Jesus, mas lavou as suas mãos, declarou inocente, e a Bíblia diz, depois de ter mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. A conclusão é: não o reconheceu como seu Salvador. Mas a terceira e última coisa que eu fiz, que certamente quase todos ou todos vocês fizeram um dia, eu não esqueço, gosto sempre de falar isso, que eu nunca quero esquecer. 6 de janeiro de 1968, numa roça, luz de querosene, não tinha microfone, não tinha violão, era na garganta, purinha. O pregador pregava Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, isso é Jesus falando, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa mensagem, ainda que rasgar minha Bíblia, ainda que queimasse a Bíblia, eu nunca vou esquecer,
porque em 6 de janeiro de 1968 ela ficou muito gravada no meu coração. E eu tomei uma decisão ao lado de Jesus. É esse último grupo que eu faço parte dele, que vocês fazem parte dele, e se alguém aqui ainda não faz parte, ou alguém que está ouvindo a nossa voz aí na sua casa, em algum lugar, você tem que sair do grupo dos escarnecedores. Você precisa sair do grupo daqueles que apenas admiram Jesus e que acha ele um bom homem, ou talvez até sabe que ele é o Salvador do mundo, mas não toma uma decisão ao lado dele. Sai desse grupo. Mas você precisa fazer parte desse terceiro e último grupo, que é aqueles que recebem a Jesus como o seu Salvador, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que na verdade sabem que se morrer da forma que estão, vão para o inferno. E isso nós podemos ver claramente na vida daquele homem que estava crucificado com Jesus, enquanto um zombava. Até um certo momento, os dois zombavam. E depois começou a parar, pensar, refletir. Olha, não é bem assim. Começou a observar, o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração. Ele deu lugar ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E o que aconteceu? Ele viu em Jesus o Salvador. Ele viu em Jesus o Messias prometido. Ele viu que ali não estava um homem comum. Ali estava morrendo um inocente, morrendo em lugar do pecador. Então ele fez aquela pequena oração e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E a palavra disse, Jesus respondeu para ele: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu costumo sempre dizer, tem teólogos que dizem que o sentido dessa palavra não é como nós às vezes falamos, hoje mesmo está comigo no paraíso. Mas isso não faz nenhuma diferença, porque Jesus estava na cruz, no momento que ele falou. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus só ressuscitou no terceiro dia. Jesus ainda apareceu aos discípulos durante alguns dias, para depois subir para o céu. Então, como que ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso? Diz que no original o sentido é esse: na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas para mim não faz diferença se estará comigo hoje no paraíso, ou se eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Não vai fazer nenhuma diferença. Eu sei que aquele homem arrependido, o dia que a gente chegar lá, se nós permanecermos com Jesus, nós vamos vê-lo lá no paraíso, com certeza. Mas é essa decisão que nós precisamos. Nós já tomamos essa decisão, então vamos continuar com Jesus, vamos continuar firme com Jesus, porque não há outro Salvador. A verdade é essa. Essa mesma cena, ela se repetirá no juízo final. Eu já disse que Pilatos tinha de um lado Jesus, o caminho estreito, do outro lado Barrabás, um perdido, pecador. Diante dele uma grande multidão, e ele mandou o povo escolher. O povo escolheu Barrabás e gritou, dizendo: crucifica Jesus. Rejeitou Jesus. No dia final, no juízo final, na volta de Jesus, nós vamos ver essa mesma cena se repetindo. Porque Deus, quando olha do céu à terra, irmãos, Ele só divide a humanidade em duas partes: salvos e perdidos. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O caminho estreito, o caminho largo. A porta estreita, a porta larga. Não tem outro meio, não existe outro meio de salvação. E o dia que Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão na sua presença.
E outra vez, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele colocará os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E ele vai dizer: bendito é vocês, eu estou falando minhas palavras, vinde benditos de meu Pai, possui, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas a pergunta que eu quero dizer que vai ser feita naquele dia, creio eu, é simplesmente esta: o que fizeste com meu filho? A pergunta de Pilatos foi: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? E naquele dia Deus vai perguntar para mim e para você: o que fizeste com meu filho? Nós vamos estar diante do juízo de Deus, com certeza, mas não é para salvação, não, nem para condenação, porque a salvação nós já temos na pessoa de Jesus. Naquele dia ele vai absolver todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Naquele dia, Deus apenas vai querer, não porque não sabe, mas ele pode perguntar para todos nós: o que fizeste com meu filho? Quantas pessoas vão chegar diante de Deus naquele dia e dizer: Senhor, eu sempre acreditei que Jesus foi um bom homem, eu sempre acreditei que ele andou na terra, que ele fez somente o bem, que ele curou os enfermos, que ele expulsou os demônios, que ele morreu na cruz para nos salvar. Tá bom, mas eu estou perguntando: o que fizeste? O que você fez com meu filho? Você aceitou? Você rejeitou? Se aceitou, vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se rejeitou, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e os demônios, os seus anjos. Mas infelizmente, o homem que servir, que viver exatamente na estrada larga, que rejeitar a Jesus, não tem outro lugar, não tem outro lugar. O Salmo de número 9, versos 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O ímpio será lançado no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas o Salmo de número 34, versos 22 diz: mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e ninguém, nenhum daqueles que nele confia, serão condenados. É por isso que eu quero terminar essa simples reflexão, dizendo para os irmãos: vamos permanecer em Jesus. Vamos ficar com Jesus. Você já aceitou como seu Salvador? Permaneça nele, permaneça firme, porque não é só crer, nós precisamos permanecer firme nele. É aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. E quando eu estou falando de será, eu não estou dizendo que você vai viver esse mundo aqui duvidando da sua salvação, esperando ser salvo um dia. Eu estou falando que nós temos uma caminhada, nós estamos num deserto, nós estamos no caminho. O caminho é Jesus. O final é exatamente o que ele nos prometeu, é o céu. Mas para chegar lá eu preciso continuar nele, eu preciso ficar firme nele, eu preciso fazer igual, não sei se foi o Carlão mesmo que cantou um hino aqui: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, permanecer nele. Só esses que permanecerem até o fim poderão, na verdade, cantar o hino da vitória. Eu digo que a salvação ela tem 3 tempos.
O primeiro, eu fui salvo. Salvo de quê? Da culpa e da penalidade do pecado. Segundo tempo, eu estou sendo salvo. Ué, mas já não foi salvo? E por que está sendo salvo? Eu já disse, eu fui salvo da culpa e da penalidade do pecado. Já não há, Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Estou sendo salvo. O que é isso? Isso é santificação, que é um processo que teve início no dia em que eu entreguei minha vida a Jesus, há 52 anos atrás. Mas ainda não sou perfeito. Não sou perfeito. E eu tenho lembrado muito e tenho citado muito Paulo. Quando falava de pecadores, ele mesmo escrevia, ele falava, eu sou o principal. Quando falava de perfeição, ele diz, não alcancei ainda não. Quando falava de posição, ele dizia, não sou digno. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é a graça de Deus. E assim eu digo, santificação é um processo que começou no dia em que nós aceitamos a Jesus, e você já é considerado um santo, se tratando da sua posição diante de Deus. 1 Coríntios 1:30, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para vós justiça, santidade, redenção, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Nesse sentido eu posso dizer, sou santo em Jesus. Deus olha para mim e me vê como santo em Jesus, mas não sou perfeito. Estou com os meus pés sobre a terra e peco todo dia. Todo dia. É por isso que a palavra de Deus diz que Jeremias falou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é as misericórdias do Senhor que renova a cada manhã. Ai de mim, se as misericórdias de Deus não tivessem renovado sobre a minha vida na manhã desse dia. E ai de mim, se ela não se renovar amanhã de novo, se eu estiver vivo. Então, santificação é um processo que ela vai durar a vida inteira. A vida inteira. Mas, nesse aspecto, então, eu posso dizer, estou sendo salvo. Salvo de quê? Das mazelas do pecado. Do domínio, melhor dizendo, do pecado na minha vida. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Eu já não tenho mais planos próprios. Eu já não tenho mais livre-arbítrio. Se eu quero servir a Jesus, não existe mais livre-arbítrio. Não estou pregando aqui contra livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe. O Pilatos mesmo diz, quem parente de Jesus chamado Cristo? Qual dos dois quer que eu solte? Escolhe aí. O povo pode escolher, tem que escolher. E até hoje nós podemos escolher. Tem livre-arbítrio. Mas uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus e que Ele tornou Senhor da minha vida, agora eu não tenho mais livre-arbítrio. Se eu quero ficar com Ele, eu tenho que fazer a vontade dEle. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. É por isso que Ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesse ponto, eu não tenho mais livre-arbítrio. Mas eu estou nessa vida, caminhando nesse processo de santificação, e o que está acontecendo comigo é cada dia eu vou vencendo alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Foi uma pergunta que me foi feita no dia do meu batismo. Eu já falei isso aqui também. Não conhecia nada de Bíblia, mas tinha entregado meu coração a Jesus. E o pastor me perguntou, falou, você não conhece nada de Bíblia, mas eu vou te fazer uma única pergunta. Se, na medida que você for conhecendo a palavra, você promete cumprir com ela? E eu simplesmente respondi que sim. E eu estou conhecendo cada dia e tenho lutado para cumprir com ela, falhando muitas vezes. Mas o meu desejo é fazer aquilo que Paulo diz, esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que adiante de mim estão, e eu vou prosseguindo para o alvo. Eu vou alcançar, se eu não desistir. E o segundo e último estágio da salvação, para terminar, é exatamente quando nós lemos aqui,
aquele que perseverar até o fim será salvo. Será, está no futuro. Não está no presente, nem no passado, nem no presente. Será salvo. Será salvo de quê? Se eu já fui salvo. Será salvo exatamente das mazelas, de tudo que é consequência do pecado na nossa vida. A dor, a morte, enfermidade e tudo que não presta vai se cumprir em nós. Apocalipse 21, salvo engano, 21, 3 e 4, que diz: Deus enxugará, é esse período, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas as coisas passaram. Mas para isso eu tenho que caminhar firme, e nós vamos ficar de pé nesse momento, e vamos embora com essa pergunta: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? A multidão gritou: seja crucificado. Que não seja essa a nossa resposta, que a minha resposta deve ser: eu vou andar com Ele, eu vou permanecer nele, eu já aceitei Ele, já entreguei minha vida a Ele como meu Salvador, e eu quero permanecer nele enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida. Eu quero andar na sua presença, sabendo que naquele dia pode ser feita essa pergunta para você: o que você fez com o meu filho? Não adianta você querer chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu fui um bom homem, eu fiz boas obras, eu tinha uma moralidade em alto nível, eu era um homem justo, procurei andar certinho com os meus negócios. Eu não estou perguntando quem é você, o que você fez lá, é simplesmente se tratando de obras. Eu estou perguntando o que você fez com o meu filho. Você aceitou ou você rejeitou? Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Só Jesus Cristo salva, e eu sei disso, você sabe disso. Então vamos permanecer nele, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. E se permanecermos com Ele, nós seremos salvos de todas as mazelas deste mundo e entraremos na nova Jerusalém, na Canaã celestial, onde ficaremos livres, libertos de tudo que significa dor, de tudo que significa lágrima, de tudo que significa sofrimento. Isso não é agora, agora é aflição. Mas tem de bom ânimo, Ele falou: porque eu venci o mundo. Vamos encerrando, vai cantando? Oi, aleluia. Amados, uma vez aqui para os irmãos, dia 1º de agosto haverá um culto para as crianças aqui na sede, às 17 horas, amém? Culto para as crianças, dia 1º de agosto, às 17 horas aqui na sede. Eu quero convidar os diáconos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas, amém? Mesmo que eu vá
guardados, amparados debaixo das suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, nosso Salvador, que as eternas consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo reunido aqui, mas não somente conosco, mas com toda a sua igreja espalhada em toda a terra.